Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje nós vamos falar de cristãos valdenses. Nós vamos falar de valdenses, ok? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de começarmos, dá like, aperta o sininho e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Se não é inscrito, inscreve nesse canal. Tem muitos vídeos aqui, tem um playlist falando de diferentes temas, tudo relacionado ao cristianismo, relacionado ao propósito de vida também, ok? Então dá aquela força para que a gente continue gravando vídeo nessa plataforma, que nos dá tanta oportunidade, ok? Então quando vocês encaminham nosso vídeo, interagem, quando vocês dão like, inscrevam no canal, o YouTube entende que é um canal interessante, tem vídeos interessantes, assim ele vai encaminhar também nossos vídeos para mais pessoas, ok? Então sem demora, vamos falar hoje sobre valdenses. Quem são esses grupos cristãos, ok? Quem são cristãos valdenses? É sobre eles que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, sem enrolação, ok? Quem são ou quem foram os cristãos valdenses? Qual é a influência deles, principalmente na Idade Média? Qual a história, qual a influência desses grupos cristãos na Idade Média e até hoje, ok? Então nós vamos explorar um pouco a história desse grupo, nós vamos falar um pouco quem são eles, em que eles acreditam, em que está baseado o movimento cristão valdense. É sobre isso então que nós vamos refletir hoje, ok? Então vamos lá. Gente, ao meu parecer particular, eu acho assim que valdenses, eles de certa forma, a história cristã, história dos movimentos cristãos, meio que discriminaram um pouco, deixaram de lado esse grande movimento conhecido como cristãos valdenses. Por quê? Porque normalmente nós falamos bastante de movimento de pietistas, moravianos, falamos de puritanos, falamos até de grupos Amish e outros grupos cristãos, mas sempre deixamos de lado esse grande movimento que precedeu a Reforma Protestante. Eles vieram antes da Reforma Protestante. Inclusive, eles vão ser aqueles que vão dar início ao movimento protestante, ok? Eles começaram antes da Reforma Protestante, um grupo na França, começaram antes, inclusive eles denominam o movimento valdense como a primeira reforma. Na história deles, eles consideram que o movimento deles é a primeira reforma. Eles chamam, inclusive, o movimento Reforma Protestante de Segunda Reforma, ok? Com certeza, eles têm razão de chamar dessa forma, porque eles vieram muito antes da Reforma Protestante. São o primeiro grupo que protestaram contra o estilo de vida católica. Nós vamos ver agora um pouco em que eles acreditam, qual foi a forma de movimento deles, como eles se posicionaram diante da Igreja Católica na altura, a Igreja Católica Romana, por que eles se posicionaram do jeito que eles se posicionaram. Então vamos explorar um pouco hoje quem foram os valdenses, ok? Muito bem, então os valdenses eram os valdenses são membros do movimento cristão medieval, ok? Conhecido como valdenismo. Esse grupo surgiu no século XII, mais ou menos ali no século XII, na região de Lyon, na França, ok? Esse movimento foi fundado e liderado pelo Pedro Valdo. Pedro Valdo é filho e também ele vai ser um rico comerciante francês, ok? Veio de uma família de rico comerciante, ele também vai se tornar um grande e rico comerciante em Lyon, na França. Então, mas ele era um comerciante rico, muito piedoso, muito cristão. E ele tinha um coração muito voltado para a palavra de Deus. Tanto é que a prática dele era mergulhar nas escrituras. Ele estudava a escritura. Quem era rico naquela época, normalmente as famílias ricas, eles tinham sempre esse interesse. Eles sempre almejam ter um membro da família no clérigo. Eles sempre almejavam ter uma pessoa que devia se tornar um sacerdote, um frade. Ok? Então, Pedro Valdo, ele vai ser essa pessoa que vai mergulhar nas escrituras. Ele amava a palavra de Deus, estudava a palavra de Deus. Como ele era uma pessoa instruída, então ele vai começar a estudar focadamente, de uma forma apaixonada, os evangelhos. Então, estudando tanto os evangelhos e ele observando o estilo de vida da Igreja Católica Romana, tanto na Itália como na França, ele vai entender que o estilo que eles levavam, a Igreja Católica levava, não tinha nada a ver com o evangelho simples do primeiro século do cristianismo. Ele entendia que a Igreja Católica, aliás, a Igreja primitiva, eles observavam aquilo que é evangelho, aquilo que era mandamento de Cristo. Eles viviam o evangelho simples e o evangelho que tocava as pessoas. E a Igreja Católica Romana naquela época, eles viviam sobre tradição da Igreja, muito afundado na hierarquia, nas questões de hierarquia, de mando, aquela coisa toda. E ele chegou à conclusão de que não tinha nada a ver o evangelho puro.
que Cristo nos deixou e Cristo nos ensinou. Então, ele decidiu criar um movimento ele rejeitou a autoridade papal na altura e riqueza da Igreja Católica. Ele falou, isso não é evangelho, isso não existe. Evangelho é simples, e evangelho tem que alcançar camadas mais simples da sociedade. Não passar toda a vida, séculos e milênios, só ali estruturado na hierarquia de papa, de cardeais, bispos, padre e tal, e todo o povo tinha que ficar focado ali só ouvindo o que o padre tinha que dizer. A Bíblia não tinha Bíblia traduzida, tá? Era Bíblia em latim. Então, os padres tinham monopólio da palavra. Ele achou isso injusto. Então, ele rompeu, no século XII, na França, na cidade de Lyon. Então, ele criou um movimento, rompendo assim com a autoridade papal e as instituições católicas. Então, procurou o retorno à forma primitiva da igreja. Procurou ler o evangelho e adaptar essa vida de apóstolos. Como eles viviam de forma muito simples, mas eles alcançavam a multidão, alcançavam pessoas, alcançavam nações, alcançavam países. Ele achou que essa é a verdadeira igreja. Então ele criou esse movimento, conclamando as pessoas para eles retornarem ao evangelho puro e simples, a modo primitivo, da igreja primitiva. Então, tendo-se... e outra coisa muito importante no movimento valdense, ele vai decidir abrir mão de riquezas materiais. Olha só, Pedro Valde é da família rica, das famílias mais ricas do Lyon, na França na altura. Ele decidiu abrir mão de bens materiais para viver de uma forma extremamente simples, na observação do evangelho e na pregação do evangelho. Então isso foi um movimento assim que impactou de uma forma imensurável a população local. Nós não estamos falando de um camponês, nós não estamos falando de um pastor, uma pessoa simples, é de membro da elite da sociedade. É uma pessoa rica, de família rica, decidiu abrir mão de todos os seus bens para viver de forma simples, para pregar a palavra e observar a palavra. Pregar a palavra, estudar a palavra, levar o evangelho para aqueles que não conhecem o evangelho. E começou a afrontar, na verdade não é afronta, ele começou a viver estilo de vida que confrontava a estrutura hierárquica da época. Então isso, vocês acham que vai ficar por aí? Ele vai sofrer então retaliação, ele vai começar a sofrer perseguição. Gente, presta atenção aqui. Sempre assim, todos os grandes movimentos da reforma, sempre eles bateram na frente com a estrutura estabelecida na época. Assim foi com John Wesley, quando ele começou a pregar o evangelho que alcançasse as pessoas, o evangelho simples, o evangelho na praça, ele acreditava nas missões. O que aconteceu? Ele foi confrontado, expulso da estrutura da igreja que ele pertencia. Ele saiu e criou um movimento dizendo o seguinte, que a minha igreja é na rua, é no meio do povo. Isso aconteceu com vários movimentos da reforma. O próprio Martinho Lutero foi perseguido, todas as grandes lideranças. Se você pegar todos os homens que impactaram, que viveram por evangelho, tiveram que romper com a estrutura da época, com a estrutura eclesiástica, romper com a estrutura da igreja daquela altura. Ok? Então ele foi perseguido pelo bispo de Lyon na altura, foi fortemente perseguido. Ok? Inclusive, muitos deles foram encarcerados, outros foram executados, perderam a vida, por conta de posicionamento simples de querer viver um evangelho puro, a modo da igreja primitiva. Nos Estados Unidos nós vamos ter o grande reformista, agora fugiu o nome, já lembro, em todo momento, em todo lugar. Tyler Hudson, na China, para ele concretizar o chamado de Deus, viver verdadeiramente o evangelho que ele acreditava, as estruturas que enviaram ele como missionário começaram a criar problemas. Ele teve que sair dessa estrutura para seguir a vida, para servir a Deus. Todos, grandes homens de Deus, grandes movimentos, eles, quando eles decidiram viver realmente aquilo que Deus tem para eles, eles foram perseguidos dentro da estrutura que ele pertencia, eles tiveram que romper com a estrutura. Assim aconteceu com Pedro Valde. Então, a influência de valdenses, preste atenção aqui, influência de valdense na França, e essa influência não só ficou na França, alcançou Itália, alcançou Alemanha, alcançou toda aquela região da Europa de Leste, da Europa Ocidental. E isso começou a incomodar os bispos, a estrutura eclesiástica da época. Eles foram presos, como nós acabamos de falar, foram perseguidos, muitos começaram a ficar na clandestinidade, começaram a ficar escondidos para ninguém saber que eram valdenses. Embora muitos deles iam para a igreja católica, iam para missas lá e tal, mas eles eram valdenses, porque eles não podiam expressar para não perderem a vida. Lembrando que os bispos, os cardeais, na Idade Média, eles tinham todo o poder, tinham mais poder do que os reis e até imperadores. Inclusive o Papa que coroava imperador. Então eles tinham muito poder. Então, mas mesmo assim, muitos deles foram perseguidos, mortos, como nós falamos aqui, executados. No entanto, eles conseguiram manter uma presença significativa na região ali
regiões conhecidas como Alpes, né, na França, região alpinas, eles se expandiram, influenciaram toda aquela parte da Europa, Itália, Suíça, Alemanha, todos os países que fazem, a Espanha, todos aqueles países que fazem fronteira com França, que estão ali em torno, ok? A influência dos valdenses no mundo medieval foi extremamente significativa. Seus ensinamentos e práticas inspiravam outros cristãos, outros grupos reformistas. Inclusive, a influência deles vai chegar até a época de Martinho Lutero, ok? Vai influenciar, inclusive, movimentos protestantes, outros movimentos protestantes, ok? No século já XVI, tá? Sua ênfase, qual era a ênfase dos valdenses? A ênfase deles era leitura e interpretação de escrituras, que influenciou a ideia de que todos os fiéis devem ter acesso à palavra de Deus, sem necessidade de intermediação do padre, do bispo ou de cardeal. Então, essa ideia de que só a escritura que Martinho Lutero vai usar, né, na sua tese, veio de lá, ok? Ele entende que a palavra de Deus é entre o fiel com Deus, ali na palavra. E Deus, o Espírito Santo, vai instruindo, vai dando entendimento. Nós não precisamos de intermediação de papa, de bispo, de cardeal, de pastor, para entendimento da palavra. Essa era a base do movimento valdense, ok, gente? Então, os valdenses também tiveram um papel muito importante na disseminação dos primeiros textos da Bíblia. Por quê? Porque Pedro Valdo, quando ele decidiu abrir mão da riqueza que ele tem, decidiu viver de uma forma simples, decidiu viver literalmente na pobreza, sendo uma pessoa rica, vindo de uma família rica, o que ele fez? Quando ele decidiu viver como monge, ele pegou toda a sua riqueza, doou toda a sua riqueza, abriu mão de toda a sua riqueza, apenas pegou uma parte e investiu na tradução da Bíblia para francês. Ok? Para francês, para que o povo comum possa ter acesso à palavra de Deus. É esse movimento que vai atingir a reforma protestante também, que vai permitir Martinho Lutero, vai traduzir a Bíblia já com maior alcance, vai traduzir na língua alemã, e essa Bíblia ganhou muito mais alcance, ok? Mas isso começou lá com os valdenses, com Pedro Valdo, decidiu tirar toda a riqueza que ele tem, decidiu usar para a tradução da Bíblia, obviamente, numa pequena região, circunscrito ali, porque foram muito perseguidos pela Igreja Católica, ok? Quando eu falo perseguição, não é, vocês não podem pregar, qual autoridade vocês na perseguição de encarcerar, de outros serem executados, porque eles estavam indo contra a Igreja Católica. Vocês estão entendendo? Então, mas o movimento deles ganhou muita força em pouco tempo, durante toda a Idade Média, alcançou muitos países na Europa, apesar de muita perseguição. Então, seus esforços ajudaram a promover a disseminação e conhecimento da Bíblia no meio do povo comum, no meio de pastores, no meio de agricultores, artesãos, gente muito simples, em primeiro momento em Lyon, ok? E outras regiões da França, acabou alcançando Itália, Suíça, Alemanha. Até hoje, você tem um grupo de valdenses na Alemanha, na Itália, própria França e outros lugares ali da Europa. Apesar dessa perseguição, a dificuldade enfrentada ao longo dos séculos, os valdenses ainda existem até hoje. Olha só a força desse movimento. Ainda eles existem até hoje, principalmente, por exemplo, na Itália, na América do Sul aqui, pasmem, aqui no Brasil, no sul do Brasil, existem grupos valdenses. Lá no sul tem até uma igreja ali, Argentina, Uruguai, tem grupos valdenses. Ok? Nós estamos falando dos nossos irmãos cristãos, que por conta de perseguição, por conta da antipatia com outros movimentos, depois vão também ter em relação a eles, porque eles foram considerados hereges. Primeiro, pela Igreja Católica, perseguiram eles na Idade Média. Nós sabemos que muitos dos nossos irmãos passaram pela Inquisição. A Igreja Católica levou muitos desses irmãos valdenses para a Inquisição, porque foram considerados hereges. E outros movimentos posteriormente também vão surgir, eles vão meio que discriminar esse grupo, considerando eles também de hereges. Mas a base fundamental do movimento valdense é ênfase na leitura e interpretação da Bíblia, ok? E acabar com a ideia de que para eu ouvir a palavra de Deus, para eu relacionar com Deus através de sua palavra, eu preciso de um intermediário, preciso de um bispo, de um cardeal, de um pastor, de um padre, para interpretar a palavra de Deus. Pedro Valdo vai dizer que isso não existe. Existe um grande mestre que é Espírito Santo. Que se a gente ir para a palavra de Deus com coração genuíno, quebrantado e humilde, querendo aprender, Espírito Santo vai nos instruir. Essa é a base da doutrina, do movimento valdense, né, na Idade Média, na cidade de Lyon, na França. Ok? A ideia de que todos devem ser fiéis, aliás, a ideia de que todos os fiéis devem ter acesso direto à palavra de Deus, sem necessidade de intermediação de ninguém, de nenhuma autoridade. Sem contar que a autoridade, na altura que era a autoridade da Igreja Católica Romana, estava preso nas estruturas, naquela coisa hierarquia de mando, o Papa, o Bispo, o Cardeal, o Padre Paroquial, aquela coisa até chegar no povo comum.
Então, ele achava que a palavra de Deus, a estrutura de Deus, não precisava ir por esse caminho. As pessoas precisam seguir a Deus através do evangelho puro, simples, a modo da igreja primitiva, que poucos homens, começou com 12, eles impactaram Oriente Médio, Israel, saíram dessa região, impactaram toda a Ásia Menor, toda a Europa, e hoje o cristianismo está no mundo inteiro. Então ele acredita que essa deve ser a forma que o cristianismo tem que ser conduzido. Sem essa estrutura rígida, sem clericalismo, sem essa coisa de hierarquia rígida que impede o povo se achegar a Deus. Então, eles continuam defendendo seus princípios de simplicidade, pregação do evangelho e acesso direto à palavra de Deus. Esse foi o movimento que impactou a Europa, ok? Na Idade Média principalmente, e ainda hoje eles vivem, eles estão por aí, ok? Conhecido como valdenses, cristãos valdenses. Você que gostou desse vídeo, dá um like, aperta o sininho, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Você que não é inscrito, inscreve nesse canal, tem muitos vídeos aqui que vai te instruir, que vai te levar ao entendimento profundo do cristianismo. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.